Preciso de espaço. Essas foram as palavras dela. Não tô cansada, não precisamos conversar, não, as coisas mudaram. Foi simplesmente isso, preciso de espaço. Como se fosse pedir um copo d'água. Como se fosse normal jogar essa bomba no colo de alguém no meio de uma terça-feira gelada em Anchorage, no Alasca, enquanto o vento de menos 20 graus Celsius uiva do lado de fora e você só queria voltar para casa depois de 10 horas em pé num galpão logístico. Mas beleza. Ela pediu espaço. Então eu mostrei o que é distância. Meu nome é Daniel, tenho 38 anos e moro no Alasca há 11. Vim para cá depois de uma fase bem fodida da minha vida em Los Angeles, onde perdi emprego, meu pai e um pouco da fé na humanidade, tudo no intervalo de 6 meses. Quando um amigo me ofereceu um trampo na logística de um centro de distribuição em Anchorage, achei que seria por um tempo. Mas o tempo virou rotina. E a rotina virou vida. Foi lá que conheci a Amanda. Ela era o oposto de tudo que eu esperava de alguém naquele lugar, sorridente, falante, cheia de sonhos, cabelo vermelho vibrante, mesmo com o frio congelando a alma. Ela trabalhava na parte administrativa, e nos esbarramos pela primeira vez na fila da cafeteria do galpão. Começamos a conversar, rimos de uma piada ruim sobre café e clima, e em 2 meses já estávamos dividindo um apartamento de 2 quartos que parecia pequeno, mas cabia tudo que a gente era. Durante os primeiros 3 anos, eu juro, foi bom. Nada de contos de fadas. Mas parceria de verdade. A gente dividia contas, risadas, preocupações com a conta de aquecimento e com o cachorro que comia o rodapé da parede. A Amanda sempre dizia que amava o jeito como eu a escutava, como eu era paciente, como era seguro. E eu amava a energia dela. A forma como ela fazia o ambiente parecer mais leve, mesmo quando o mundo lá fora parecia congelado demais para sentir qualquer coisa. Só que depois veio a mudança. Começou com pequenos distanciamentos. Toques mais curtos. Beijos mais frios. Saídas sozinha para pensar, horas a mais no celular, mensagens que ela apagava sem perceber que eu via o reflexo na janela da cozinha. Quando eu perguntava, vinha sempre a resposta padrão. Nada. Tô só cansada. E eu, idiota, acreditava. Porque a gente quer acreditar. Quer segurar. Quer fazer dar certo. Ainda mais quando você já perdeu tanto. Ainda mais quando você se agarra naquela coisa de ninguém é perfeito, relacionamentos têm fases. Mas aí veio a frase. Preciso de espaço. Foi num fim de tarde qualquer, depois de eu perguntar se ela queria que eu pegasse um vinho pra gente ver um filme. Ela tava com o moletom que eu dei no último aniversário. Olhou pra mim com uma calma que me deu raiva e soltou aquilo. Eu preciso de espaço, Dani. De respirar. De tempo. De mim mesma. Eu gelei. Literalmente e emocionalmente. Você quer terminar? Não. Só quero, distância. Ela usou exatamente essa palavra. Distância. E, naquela hora, alguma coisa em mim quebrou. Mas não foi só tristeza. Foi uma certeza. Se ela queria distância, então ela ia conhecer o que era sumir de verdade. A Amanda sempre teve uma alma inquieta. Era dessas pessoas que mudam o cabelo como quem muda de estação, vermelho, loiro, azul, castanho. Mudava de hobbies também, pintura, depois escalada, depois jardinagem em vasos dentro do apartamento. E eu, que sempre fui mais estável, acompanhava do meu jeito. Eu não pintava, não escalava, mas regava as plantas quando ela esquecia. E achava que isso era amor. Nos primeiros anos, essa diferença entre a gente parecia complementar. Ela me tirava da zona de conforto. Eu dava estrutura quando ela precisava respirar. Funcionava. A gente ria, brigava, transava, fazia as pazes. Tinha planos. A ideia era juntar mais dinheiro e, quem sabe, abrir uma pequena cafeteria juntos, ela no atendimento, eu cuidando da parte prática. Tínhamos até o nome, Meia Luz. Porque era como nos sentíamos, dois opostos, mas que funcionavam no meio termo.
Mas alguma coisa começou a desandar depois que ela foi promovida no trabalho. A Amanda passou a coordenar a área de logística e, junto com a promoção, vieram novas amizades. Gente de fora, gente que vinha de Seattle, de Portland. Colegas que pareciam saídos de startup moderninha, com um papo de energia do ambiente, autoconhecimento radical, liberdade emocional. Eu tentava não ser o cara ciumento, mas percebia o distanciamento. As conversas mudaram. Ela começou a me corrigir com frases como: "Você tá sendo muito linear. Você projeta em mim coisas que são suas. Nem tudo precisa ter estrutura, Dani." Era como se eu tivesse virado uma âncora. E ela quisesse virar balão. Começou a dormir tarde. A sair sozinha. A dizer que precisava de tempo para processar. Quando eu perguntava sobre o que, ela dizia: "Sobre mim. Sobre nós. Sobre a vida." E eu? Eu lavava a louça, levava o cachorro para passear e fingia que estava tudo certo. Mas não estava. Uma noite, acordei e ela não estava na cama. Encontrei ela na sala, no escuro, olhando pro nada. Quando perguntei se estava tudo bem, ela respondeu: "Acho que não tô mais feliz, Dani. Mas não quero terminar." Essa frase ecoou por dias. E o pior? Ela manteve exatamente isso: o desconforto, o incômodo, a presença física sem presença emocional. Estávamos na mesma casa, mas parecendo dois desconhecidos que dividiam contas e espaço. Ela passava por mim como quem passa por um móvel. Até que veio o tal preciso de espaço. Depois disso, ela passou a dormir no quarto de hóspedes. Disse que não era uma separação, só uma pausa. Que queria pensar, respirar. Que sentia falta dela mesma. Eu perguntei se havia alguém. Ela negou. Mas algo no jeito dela não convencia. E foi então que comecei a reparar nas conversas por mensagem. No reflexo do celular, nos horários que não batiam, nos almoços longos com um colega novo da equipe, o Marcos. Comecei a desconfiar, mas não falei nada. Porque se ela queria distância, eu daria isso. Mas do meu jeito. Comecei a me afastar de verdade. Deixei de puxar assunto. Deixei de lembrar de datas. Parei de perguntar como foi o dia. Me tornei ausente dentro da presença. E percebi que isso a incomodava mais do que qualquer confronto. Ela começou a deixar bilhetes. Post-its na geladeira. "Você tá bem? A gente pode conversar depois? Senti tua falta ontem à noite." Mas eu só lia. Não respondia. Fiquei focado em mim. Entrei na academia. Voltei a correr, algo que fazia antes de conhecê-la. Reativei meu projeto pessoal de restaurar motos antigas. Comecei a sair com um grupo de amigos que ela nunca curtiu muito porque achava parados demais. E foi aí que comecei a ver quem ela realmente era. E quem eu era sem ela. Num domingo à noite, ela me viu pronto para sair e perguntou: "Vai aonde?" "Dar uma volta." "Tomar uma cerveja." "Com quem?" "Uns amigos." Ela franziu a testa. Sentiu. Eu percebi. E foi nessa noite que o plano me veio com força total. Ela queria espaço? Beleza. Então ela ia conhecer o que é realmente sumir da vida de alguém. O Alasca tem um jeito curioso de ensinar a gente sobre solidão. Não é só o frio. É o silêncio. O isolamento. As distâncias absurdas entre uma cidade e outra. A sensação constante de que tudo é longe, de que nada é acessível demais. E foi nesse cenário que eu decidi ensinar para Amanda o que ela realmente queria dizer com espaço. No dia seguinte à nossa última conversa, comecei o que chamei mentalmente de desaparecimento emocional gradual. Acordava antes dela. Saía sem fazer barulho. Comecei a preparar meu café no galpão, com a desculpa de estar em jejum intermitente. Parava de responder às mensagens dela por horas. Às vezes, por dias. Quando ela perguntava se eu ia jantar em casa, dizia que ia comer fora.
Se insistia, eu soltava. Você queria espaço, lembra? No começo, ela parecia aliviada. Como se eu finalmente tivesse aceitado a fase dela. Começou a usar roupas novas, a sair mais. Voltou a postar fotos sozinha em trilhas, com legendas como respirando. Finalmente. Se reconectar com a minha essência. Nem sempre estar só é solidão. Até aí, tudo bem. Eu observava de longe. Silencioso. Calculado. Mas o que ela não sabia é que eu já tinha organizado tudo para ir embora. Não só da casa, mas da cidade. Liguei pro meu antigo chefe em Fairbanks, uma cidade a 500 quilômetros de Anchorage. Ele ainda tocava um galpão de logística lá e, por acaso, tinha uma vaga abrindo na supervisão. Salário melhor. Mais benefícios. E o principal, distância suficiente para que ela não pudesse simplesmente aparecer na minha porta. Quando você pode começar? Ele perguntou. Semana que vem. E foi isso. Aluguei uma nova casa direto com o proprietário. Dei entrada em uma caminhonete que sempre quis. Levei comigo o cachorro, que era oficialmente meu. E deixei para ela só o essencial. No dia em que saí, não deixei bilhete. Só transferi a conta de luz pro nome dela. Tirei meu nome do aluguel. Deixei as chaves com o síndico. E sumi. Do WhatsApp. Do Instagram. Do e-mail. Mudei o número, fechei as contas. Criei novas com outro nome. Comecei do zero. E cara, a sensação foi indescritível. Ela queria espaço? Agora ela tinha. Nos primeiros dias, silêncio. Depois, ligações do número antigo. Ignorei. Até que veio o primeiro e-mail, enviado para minha conta profissional. Dani, você realmente foi embora? Sem falar nada? Sem se despedir. Eu tô tentando entender o que aconteceu. A gente só tava em uma fase estranha. Mas você sumir assim? Isso é cruel. Eu tava com medo. Mas nunca deixei de te amar. Por favor, fala comigo. Onde você tá? E eu, nada. Porque o que ela não entendeu, até aquele momento, era que nem toda vingança precisa de palavras. Às vezes, o silêncio é a resposta mais afiada que existe. 2 meses depois, uma amiga dela, a única com quem ainda mantive contato, meio por educação, me contou que Amanda estava arrasada. Disse que ela chorava quase todo dia. Que dizia que perdeu o único cara que realmente a entendia. Que não sabia viver sem ele. Disse também que o Marcos, o cara do trabalho com quem eu achava que ela estava envolvida, não passou de fogo de palha. Tiveram um quase caso, segundo ela, mas ele não queria nada sério. E quando Amanda percebeu que tinha queimado a ponte comigo, já era tarde demais. Ela tentou me encontrar. Mandou mensagem para amigos em comum. Mandou presente na empresa antiga. Tentou adivinhar onde eu estava morando. Mas o Alasca é grande. E a distância, maior ainda. A ironia? Ela teve exatamente o que pediu. Espaço. Tanto que não me achou mais. O que eu não esperava, ou talvez só não tivesse imaginado com clareza, era o momento em que ela realmente ia aparecer. Porque apareceu. Foi num sábado à tarde, já fazia 4 meses que eu tinha me mudado. Eu estava numa cafeteria pequena de Fairbanks, trabalhando no meu laptop, revisando planilhas e respondendo e-mails. O som ambiente era desinstrumental, o cheiro de café forte misturado com pão de canela recém-assado. A última coisa que eu esperava era ouvir meu nome sendo chamado com aquela voz. Daniel. Levantei os olhos devagar. E lá estava ela. Amanda. Cabelo mais curto. Olheiras fundas. Um casaco de lã que já tinha visto dias melhores. Ela parecia menor. Não de altura, de presença. Ficamos nos encarando por um tempo que parecia congelado no ar. Como você me achou? Perguntei, direto. Demorou. Mas eu consegui.
Ela respondeu. Você sumiu como se tivesse evaporado. Fechei o laptop. Não fiz escândalo. Só respirei fundo e indiquei a cadeira à minha frente. Ela sentou. Por uns segundos, ficamos em silêncio. Até que ela começou. Eu mereço isso, eu sei. Mas eu precisava entender. Precisava ver você. Saber se tinha alguma chance de ouvir tua voz. Ou te explicar. Explicar o quê? Eu estava perdida. E em vez de falar, me afastei. Achei que queria espaço. Mas só me afastei do que me fazia bem. Balancei a cabeça. Não em negação, em incredulidade. Você não queria espaço, Amanda. Você queria fugir de um relacionamento maduro com alguém que te dava estabilidade, para se sentir livre sem carregar culpa. Ela baixou os olhos. E agora? Perguntou. Você me odeia? Não. Respondi, firme. Mas eu também não te espero mais. Ela mordeu o lábio inferior. Tentou conter a emoção. Eu pensei em você todos os dias. Eu sei. Mas isso não muda o que foi feito. Nem o que eu me tornei depois. E aí veio a parte que selou tudo. Dani, eu ainda te amo. Pausa. O som da cafeteria abafava o vazio entre nós. E eu, olhando para ela, percebi que não sentia mais dor. Nem raiva. Nem vontade de voltar. Só compaixão. Eu também amei você. De verdade. Mas aquele amor morreu no dia em que você me deixou dormindo sozinho enquanto pensava na vida com outro cara. Ela tentou negar. Depois, desistiu. Eu me perdi. E eu me achei. Foi ali, naquela mesa, naquela tarde comum de uma cidade fria, que a vingança se concretizou. Não com grito. Não com escândalo. Mas com serenidade. Por que ver alguém que te subestimou implorar pelo que um dia dispensou, é um tipo de justiça que o tempo entrega de bandeja. Amanda chorou. Silenciosamente. Não fiz escândalo. Não levantei. Só deixei que ela vivesse aquele momento sozinha. Quando se recompôs, se levantou e disse: se um dia você mudar de ideia, eu ainda vou estar por aqui. Assenti. E ela foi embora. Nunca mais a vi. Mas não precisei. Ali, naquela tarde, ela entendeu o que é distância. E eu entendi o que é liberdade. Hoje, quando me perguntam o que aconteceu entre mim e a Amanda, eu não conto tudo. Não por vergonha. Mas porque tem coisas que só quem vive entende. Porque tem silêncios que falam mais alto do que qualquer explicação. Ela me pediu espaço. E eu dei. Mas não do jeito que ela esperava. Não com mensagens pausadas. Não com tempo para pensar. Eu dei o tipo de espaço que não tem volta. Aquele que só existe quando você entende que sua paz vale mais do que qualquer relação mal resolvida. Aquele em que você para de tentar salvar o que o outro está destruindo por dentro. Não fiz isso por vingança. Fiz por mim. Porque depois de tanto tempo tentando caber num relacionamento que só me usava como apoio emocional, eu percebi que estava me anulando. Que estava me diminuindo para não incomodar. Que estava aceitando migalha emocional disfarçada de fase difícil. E quando eu sumi, não só fisicamente, mas energeticamente, foi como se algo dentro de mim tivesse finalmente respirado. A parte mais louca é que, durante muito tempo, eu achei que nunca seria capaz de seguir sem ela. Eu me via como parte de um nós inquebrável. E quando percebi que ela já tinha quebrado esse nós muito antes de falar em espaço, foi doloroso. Mas libertador. Hoje, moro numa casa menor, mas só minha. Cuido do meu cachorro. Trabalho num ritmo mais leve. Voltei a correr, a cuidar do corpo, a dormir bem. Conheci pessoas novas. Nada de conto de fadas, mas gente leve, que não joga sobre mim a responsabilidade de consertar vazios que não são meus. E sabe o mais importante? Eu me respeito agora. Se alguém me disser de novo que precisa de espaço, vou entender.
Mas vou fazer melhor, vou abrir a porta com gentileza, e trancar depois que sair. Porque aprendi que quem quer ficar, constrói junto. E quem quer fugir, não avisa, só vai. Amanda? Foi parte de mim. E vai ser lembrança. Mas não saudade. Porque no fim, a distância que ela pediu foi a mesma que me curou. E sinceramente, que bom que ela pediu.